Bom dia, amados irmãos. Mais um domingo, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para adorarmos, para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Bom dia, amados irmãos. E assim nos aproximarmos um pouco mais do nosso Deus. Que neste domingo o Senhor possa preencher todo o seu coração. O Senhor possa renovar a paz, a esperança em nossos corações, possa trazer alegria e juntos possamos estar crescendo em maturidade cristã, para que possamos avançar e o nome do nosso Deus seja glorificado. Eu quero estar iniciando essa EBD, Escola Bíblica Dominical, com uma oração, mas eu quero convidar você que está aí ao alcance dessa transmissão, as famílias da Igreja Batista Esperança, sejam muito bem-vindos a essa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos aqui a irmã Gedília, temos aqui o irmão Neto, e juntos vamos aprender um pouco mais acerca da Palavra de Deus. Vivenciamos mais uma semana, vivenciamos e vencemos os desafios propostos nessa semana que se passou, e alguns choraram, outros sorriram, tiveram preocupações, passaram por lutas, dificuldades, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Nós estamos aqui nessa manhã para aprender mais o Senhor, para se aproximar um pouco mais dEle, mas também para exaltar e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós estaremos orando a fim de iniciarmos a nossa Escola Bíblica Dominical desta manhã. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos vivos, de vislumbrarmos a nossa família saudável em nosso meio. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, por essa semana que se passou. Mais uma vez nós podemos sentir o poder do Senhor sobre as nossas vidas, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E neste domingo, ó Pai, que entendemos que é o dia do Senhor, nós já estamos agradecidos por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa e assim aprendendo um pouco mais, lecionando, ministrando essa lição, que essa lição possa alcançar o coração do Teu povo que se encontra aqui na Tua casa, do Teu povo que está em suas casas, que juntos possamos a cada dia mais aprender um pouco mais da Tua palavra. Obrigado pelos Teus filhos, pelas Tuas filhas, obrigado pelos livramentos, obrigado pela cura. Nós continuamos clamando ao Senhor, para que o Senhor possa continuar com esse processo, neste processo de cura sobre as nossas vidas. Te louvamos por tudo, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. É muito bom estarmos na Escola Bíblica Dominical, e nós estamos aqui, traremos nessa manhã a segunda lição, que tem como tema: adversidade traz maturidade. Adversidades produz maturidade. Está baseada em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e o versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e o versículo 18. Essa lição nós divulgamos, compartilhamos aí no Face, no WhatsApp, no grupo da Família Esperança. É só você ir lá na Família Esperança, no WhatsApp, e clicar que você vai abrir, ali estará as 13 lições propostas para esse trimestre. 2 Coríntios capítulo 4, 16, 18. Assim nos declara o apóstolo Paulo: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados
dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Adversidades traz maturidade, é o tema proposto desta manhã, segundo as Coríntios 4, 16 e 18. Nós sabemos, meus queridos amados, que a esperança, ela é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro cristão, é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. E mesmo passando por lutas, dificuldades, mesmo enfrentando circunstâncias adversas, circunstâncias difíceis, nós temos uma convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo, e sabemos que Ele restaura, Ele renova as forças, para não desanimarmos no meio da caminhada. O profeta Isaías 40, versículo 31, ele já sinalizava esta realidade, quando ele disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias. E aqui nós aprendemos, meus queridos irmãos, que quem tem a sua esperança firmada em Deus, ele pode experimentar deste renovo todos os dias. Ele pode experimentar deste renovo em sua vida, em meio às crises que enfrentamos. E aí o apóstolo Paulo, que nós já conhecemos a trajetória dele, conhecemos o histórico dele, e sabemos que ele passou por situações desafiadoras, situações adversas, num ambiente de obediência e cumprimento da missão. E ele descreve parte de suas diversidades na sua segunda carta aos Coríntios. E foi no exercício do seu ministério, do seu chamado, que o apóstolo Paulo sofreu muitos açoites, prisões, perigos de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum. Paulo teve a sua autoridade apostólica colocada em dúvida por diversos momentos em sua vida. Enfim, se você for listar os sofrimentos do apóstolo Paulo, por causa de Cristo, nós ficaríamos aqui o dia todo, e a lista não ia findar. É enorme, ou foi enorme, os sofrimentos do apóstolo Paulo. Se você chegar lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 28, está relatado os sofrimentos do apóstolo Paulo. E lá em Atos 27, ali está registrado um naufrágio. Como o autor colocou aqui, certamente muitos elementos de uma diversidade. Afinal, Paulo foi preso por pregar o evangelho perto do julgamento e foi transferido de Cesareia para Roma. E durante esta viagem, acontece uma tempestade. E naquela tempestade, naquele navio, a carga foi perdida, o navio foi destruído, e os tripulantes e passageiros quase morreram. E aqui nós observamos um detalhe muito interessante. O que aconteceu com o apóstolo Paulo durante aquele naufrágio? O que aconteceu com o apóstolo Paulo durante aquela crise?
Você percebe que as pessoas estavam apavoradas, desesperadas. E qual fora a postura do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo estava calmo, sereno e tranquilo. E por essa razão, ele teve a oportunidade, ele pôde ajudar as pessoas a superarem aquele momento tão difícil. Paulo, movido pelo encontro com o Senhor e por confiar plenamente em sua promessa, aquele problema, aquela adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo desistisse, se desesperasse. Ao invés disso, ele se enche de coragem para aproveitar aquela circunstância desfavorável para testemunhar de sua fé e prosseguir no exercício da missão que Deus lhe confiara. Já na introdução desta lição, nós já aprendemos uma preciosa lição, que esse tempo é um tempo de oportunidades. Como aquelas pessoas que estavam no navio, a exemplo daquelas pessoas, hoje também as pessoas estão desesperadas, em meio a esta crise. E qual vai ser, o que vai diferenciar aquele que crê daquele que não crê? A sua confiança inabalável em Jesus Cristo. Ficaremos calmos, serenos, tranquilos. A lição, irmã Gedília, a lição aí para a senhora acompanhar. E como Paulo, você também, que é servo do Senhor Jesus Cristo, poderá ajudar, poderá ser um provedor de esperança e ajudar as pessoas também a passar por esses momentos de crise. E aqui nós aprendemos que a adversidade tem um poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus. Guarda essa frase aí. Pois não? Só um segundo, irmã. Traz um microfone para a irmã Gedília. Só um segundinho, irmã, para que todos possam ouvir a sua voz, né? E compartilhar desse ensinamento. Afinal, aqui é uma escola bíblica dominical. Tem que ter essa interação. Tem uma aluna aqui, mas tem que ter aluno na sala. Mas eu gostaria de compartilhar aqui na questão de, na adversidade, nós termos oportunidades que Deus tem me dado através da internet, de estar trabalhando mais do que quando eu fazia presencialmente com as pessoas. Tenho recebido pedidos de oração, tenho confortado pessoas lá no Pará, ontem uma amiga de São Paulo. Então, a adversidade para nós não pode nos parar, pelo contrário. Eu tenho orado, tenho mandado áudio orando pelas pessoas e muitas já têm retornado agradecendo, as orações já foram respondidas, conforto. Então, a adversidade realmente mudou o meu ministério, mas não parou. Exato, é exatamente isso que Paulo nos traz, a lição que ele nos traz, tempo de oportunidades. Aquele que tem Cristo, tem uma convicção inabalável no poder de Deus, ele se preocupa como todos os outros, mas ele não entra em desespero, ele tem outra visão, ele usa esse tempo, ele olha para esse tempo como uma oportunidade, para fazer justamente o que a irmã falou aí, para evangelizar, para testemunhar. As pessoas estão carentes, as pessoas estão esperança. Nessa semana, lá em minha casa, o meu vizinho, ele me chamou e falou assim: pastor, tem uma senhora que ela fica rodando aqui o condomínio, eu percebo que ela é muito triste, eu vou mostrá-lo, ou mostrá-la, para que o senhor possa estar conversando com ela.
Olha a oportunidade. Ele me mostrou. Eu saí de casa, procurei, conversei com ela, me coloquei à disposição. É possível que ela esteja passando um problema emocional, enfrentando uma depressão. Foi histórico. Olhando para ela, eu fiz esse histórico. Mas falei para ela: olha, eu moro ali no 102, edifício Fluorita. Se você precisar de alguma coisa, quisesse conversar comigo, eu estou à sua disposição. Abri uma porta para aquela senhora. Ela não falou nada, só balançou a cabeça. Mas eu falei: olha, Jesus te ama. Saí e voltei para minha casa. Mas assim, oportunidades que Deus está nos dando em meio a essa crise. E às vezes nós ficamos tão preocupados, com medo, pensando em outras coisas, mas eu sempre digo, esquecemos de abrir outra janela. Deus está abrindo outras janelas. Às vezes nós oramos como igreja: Senhor, nos dê oportunidades, né, irmã Gedília, para levar o Evangelho, para levar o amor, para levar a esperança para outras pessoas. E talvez as oportunidades Deus está nos dando aí, em meio a esta crise. E é a oportunidade de intensificarmos a nossa comunhão com Deus. E o nível da nossa confiança em sua palavra. E aqui, meus queridos irmãos, desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior, em nossos corações, pelo poder do Evangelho que recebemos. Amém? Não há nada. Quando você tem essa convicção, nada vai abalar a sua confiança em Deus. E esses momentos que nós estamos vivendo é propício para fazermos essa reflexão. Existe um provérbio anônimo que diz: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. Somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. Aí o autor colocou aqui, eu vou ler. E isso significa que as adversidades são uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser. Mas quando reagimos diante das adversidades, mostramos quem somos de verdade. Belíssima colocação do autor. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser. Mas quando reagimos diante das adversidades, mostramos quem somos de verdade. Existem orientações, recomendações preciosas que a palavra nos oferece para atravessarmos os momentos de crise. E assim como na experiência do apóstolo, mantermos nossos olhos firmes naquilo que está por vir, para não sermos tragados pelas circunstâncias temporais. E aqui, o apóstolo Paulo nos orienta que a adversidade, os problemas são inevitáveis. É o primeiro tópico que o autor aborda aí, que a adversidade é inevitável. Você que está chegando agora aí nessa transmissão, a lição foi compartilhada no grupo da igreja, Família Esperança. Entra lá, clica, é a segunda lição. A adversidade é inevitável. Nós sabemos que nem de longe a promessa da palavra sugere que a vida cristã envolve, vamos dizer assim, imunidade
aos problemas da vida. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de histórias narrando as lutas que servos fiéis precisaram atravessar. Não são apenas aqueles que não creem, não são apenas os desobedientes que estão expostos, vamos dizer assim, aos sofrimentos, às lutas e aos desafios. Não estamos imunes a tudo isso. E aí nós não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, que adoece e morre. E esta é uma realidade nua e crua, é uma realidade universal, não tem como fugirmos disso. E nesse sentido, crentes e incrédulos estão no mesmo barco, nesse sentido. Mas tem o outro lado, né, irmã Gedília? Quer compartilhar uma palavra? Nesse ponto, fica à vontade, minha irmã, pega o microfone aí. Eu gostaria só de dizer, quando ele fala aqui que nós não estamos imunes. Oi. Está falando. Nós não estamos imunes porque não existe uma vacina contra o sofrimento do cristão. Boa. Como algumas denominações aí estão querendo colocar que a partir do momento que recebemos Jesus, é como se fosse imune ao sofrimento, pare de sofrer e outras frases assim. E a palavra de Deus, em lugar nenhum. Eu estou lendo a Bíblia pela 14ª vez e nunca encontrei essas promessas. Então nós precisamos estudar a Bíblia e realmente viver. Eu tenho pedido isso a Deus, que eu possa viver tudo aquilo que eu estou aprendendo na sua palavra. Porque há muitos crentes que estão assim, eu assisto esse programa, eu assisto o culto tal e tal, e está ficando confuso a fé, aquilo que eles creem. E nós precisamos nos voltar somente pela palavra de Deus. O que Deus não prometeu na palavra não é verdadeiro. É verdade. E aí nós temos o outro lado, né? Nós padecemos as consequências de nossa escolha de servir o Evangelho e aprendemos com Paulo que, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Como a irmã Gedília disse aqui, para muitas pessoas que aderem ao Evangelho barato, a graça barata, o Evangelho da prosperidade, elas riscam esse texto aqui de suas Bíblias, não é verdade? Esses textos que não falam de crescimento, de vitória, de prosperidade, são riscados literalmente em suas Bíblias. Não só, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Filipenses 1:29, ninguém quer sofrer. As pessoas só querem receber os benefícios desse relacionamento. É uma via de mão única, só vem de lá para cá. Não é isso, irmã Gedília? Só de lá para cá. Só as bênçãos, só as vitórias, só as curas, só as coisas boas. E também mas não querem receber o mal que também vem de lá. E Jó falou isso. Chamou a atenção de sua esposa. Você só quer receber o bem, mas o mal você não quer receber. Não foi isso que ele disse? Não foram essas palavras que ele falou? Só quer receber os benefícios de Deus. E aí, nós precisamos aprender que, mesmo em momentos difíceis, Deus é Deus. Nos momentos bons, Deus é Deus. Ele não muda. E no ministério de Jesus, nós encontramos um episódio envolvendo os discípulos, recebendo ali uma ordem expressa de Jesus para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia.
enquanto ele ali despedia a multidão. Os discípulos obedeceram, e durante aquela travessia, eles enfrentaram uma grande tempestade. Mateus 14, 22, 33. Deixa eu tomar uma água aqui. Mateus 14, 22, 33 nos traz belíssimas lições. Poderemos falar, analisar esse texto, interpretar e aplicá-lo de diversas maneiras, com o intuito de demonstrar o amor de Deus, de trazer fortalecimento para enfrentarmos as lutas, as tempestades da vida. Mas aqui aprendemos também, irmãos, que crente sofre. Olha, percebam o texto, você conhece esse texto. Quem mandou os discípulos, quem deu a ordem para eles atravessarem o mar da Galileia? Jesus. Ou seja, eles estavam ali por causa de Jesus, obedecendo a Jesus, na missão que Jesus confiou a eles. Mas mesmo assim, o barco balançou, a tempestade trouxe medo aos seus corações, mesmo servindo a Deus. E isso nós aprendemos aqui, que mesmo você, não é pelo fato de você estar servindo a Deus, que você vai estar imune às dificuldades, às dores, aos sofrimentos desta vida. Mas Senhor, eu estou servindo ao Senhor, eu estou fazendo a sua vontade, cumprindo a sua missão. Por que eu estou passando isso? Você tem que mudar a sua pergunta, não é por quê. Para quê? Deus tem um propósito, né, irmã Gedília? A irmã Gedília sabe do que eu estou falando. Quantas vezes lá no campo missionário, nesse Brasilzão, lá no Nordeste, lá no sertão, que foi um campo que a irmã frequentou muito, quantas vezes a irmã Gedília levantou pela manhã e falou: Senhor, eu estou aqui servindo ao Senhor. Senhor, eu não sei o que eu vou comer hoje. Se eu fosse pedir para a irmã Gedília contar alguns testemunhos aqui, ela ia confirmar isso. Mas Senhor, eu tenho que ir lá do outro lado, caminhar 2 quilômetros, 3 quilômetros, porque hoje eu tenho que visitar uma família. E eu não tenho como ir. E de repente o Senhor providencia uma Kombi, providencia um cavalo, uma carroça, eu não sei. Não é verdade, irmã Gedília? Pega o microfone, irmã Gedília. Pega o microfone. Irmãos, falando em adversidade, como Deus nos dirige e providencia, eu me lembrei de uma das experiências do campo missionário. Eu e a esposa do pastor tínhamos que andar mais ou menos umas 2 horas a pé para irmos até uma fazenda de uma família cristã, e lá nós tínhamos um culto marcado. E quando era convidado, as pessoas vinham de longe mesmo, com lanternas, com faixa para iluminar, para participar do culto. E nós não tínhamos como chegar a tempo, não tínhamos um transporte. E aí nós começamos a orar, pedindo a Deus que nos enviasse um meio para que nós pudéssemos chegar a tempo de dirigir o culto. E em um certo momento entrou um caminhão que eles chamam lá de gaiola, que ia pegar gados comprados em uma fazenda próxima, depois de onde nós precisaríamos ir. E a gente fez sinal, o motorista parou e disse: só se for lá em cima. E a gente não hesitou. Eu, a irmã Ironita e o filhinho dela de 8 anos, Paulo César, entramos ali naquela gaiola fedida, arrumamos um espaçozinho lá, que os bois não iam nos atacar, eles arrumaram para nós, e a gente ia ali em cima,
E ainda quando passávamos por alguém para nos criticar, alguns diziam assim, é vaca. E a gente sorria e agradecia a Deus pela gaiola. Chegamos até, eu podia ir lá no Igarapé, porque não tinha chuveiro, tomar um banho, ficar cheirosas e dirigir aquele culto. E foi uma noite linda, quando almas ali tão distantes do comércio, do lugar onde a gente morava, receberam Jesus como Salvador. Amém. Irmãos, essa é uma das muitas experiências vivenciadas pela irmã Gedília aí no ministério, como missionária. Eu quero perguntar para você, e você, que é servo de Deus, tem passado por isso? Tem vivenciado esses momentos que você fala, poxa vida, eu não estou sozinho não, Deus está comigo. Do nada as coisas acontecem. As adversidades, irmãos, são inevitáveis. Na verdade, ou já passamos, estamos, ou mais cedo ou mais tarde, vamos passar pela adversidade. Fato é que ninguém está livre. E a adversidade, que é o ponto 2, ela tem fontes diversas. O autor colocou aqui no ponto 2, é possível que alguém questione mais de onde vêm as adversidades. Você que está acompanhando aí essa lição, compartilhe conosco. Eu estou aqui com o Facebook aberto, estou recebendo aqui a participação, né? A Maione está participando, Felipe está assistindo, mas fala com a gente aí, o que você está achando. Mateus, irmão Mateus, bom dia, meu irmão, que bom que você está assistindo a nossa Escola Bíblica Dominical, seja bem-vindo à Igreja Batista Esperança, que bom que está acompanhando. Então você que é membro dessa igreja, dá o ar da sua graça aí, para que a gente possa estar interagindo. E eu já disse aqui na lição passada, nós estamos numa lição, é a escola, eu preciso da interação, aluno e professor aprendem juntos. A adversidade tem fontes diversas, é possível que alguém questione, mas de onde vêm as adversidades? As adversidades podem surgir a partir de nós mesmos, sempre que fazemos escolhas equivocadas. Nós estamos sujeitos a arcar com as consequências, e por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias de nossas crises. As experiências do profeta Jonas nos ensinam sobre o perigo de tomarmos decisões contrárias à vontade de Deus. Você conhece a história de Jonas? Nós conhecemos a história de Jonas. E suas experiências nos trazem preciosas lições acerca desse assunto. Deus mandou Jonas ir até Nínive. Mandou Jonas atravessar, mas Jonas desobedeceu, e nós sabemos o que aconteceu com o profeta. As adversidades também podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Alguns textos produzidos por Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apóstolo lidando com as lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério, sejam os excelentes apóstolos ou os falsos irmãos. E aqui nós aprendemos, pessoas nos ferem pelos mais diferentes motivos. Ponto 2, 3. As adversidades podem surgir por uma ação de Satanás. Existem aqui dois extremos a serem evitados. Alguns subestimam as ações do inimigo, enquanto outros superestimam as suas artimanhas. Quando Paulo se refere ao espinho na carne,
ele o identifica como um mensageiro de Satanás, que lhe foi enviado para esbofetear. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. O diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir. João 10, 10. E aqui fica a dica, meus amados. Precisamos ficar atentos a essa advertência, pois a adversidade pode surgir também por uma ação de Satanás. Aí o autor ressalta aqui um pensamento: existem aqui dois extremos a serem evitados. Alguns subestimam as ações do inimigo. O que é subestimar? Subestimar é não dar atenção, subestimar é não vigiar, subestimar é andar lado a lado com o pecado, sem se preocupar. E nós sabemos que o diabo está ao derredor, tentando uma brecha para complicar a sua vida, para te dar uma rasteira. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, como uma cerca protetora. O inimigo, o diabo, está ao derredor, fora dessa cerca, fora do aprisco, enquanto você estiver ali dentro dessa cerca protetora, você estará protegido. E a proteção é divina. E os critérios dessa proteção estão baseados, estão condicionados, melhor assim dizendo, a sua obediência ao Senhor. Ou seja, enquanto você estiver obedecendo os preceitos de Deus, você estará protegido. Mas o diabo vai continuar tentando trazer adversidade para a sua vida, porque ele veio para roubar, matar e destruir você. E ele só vai entrar na sua vida, ele só vai atravessar aquela cerca se você que está dentro der uma brecha. E aí nós precisamos ter cuidado para não subestimá-lo, para não achar que eu sou um super-herói, que eu sou forte, que esse vício que eu posso andar em meio ao pecado, transitar no meio do pecado, que eu sou forte, que eu sou mais que vencedor, que aquele pecado não vai me atingir. Você quer ver um exemplo prático? Aquela pessoa que está lutando contra o vício das drogas, ou contra o vício do álcool, que é uma droga lícita, mas que mata mais do que as drogas ilícitas. Aquele que tem problema com vício, ele tem que evitar a rua dos botecos, porque ele não é forte, coisíssima nenhuma. Uma hora ele vai cair. Isso é subestimar o diabo. São essas adversidades, tentações que ele coloca sobre nós, em todas as áreas. Fala, irmã Gedília. Lembrando disso, no período que eu trabalhei na Cristolândia, que foram 7 anos consecutivos, eu entrevistei, estive com vários meninos lá, e disseram assim, eu comecei dizendo assim, quando eu quiser, eu paro. Eu sou forte, eu sou homem, eu tenho palavra. E foram parar naquela situação. Muitos não conseguiram vencer o vício. Então, o ego, eu posso. Isso é já uma das artimanhas do diabo. Sim. Muitas vezes ele diz para a pessoa que ele não está fazendo. Tudo vocês é demônio, é diabo, nada, sou eu.
eu que quero, quando eu quiser eu paro, e aí se tornam escravos do pecado. Temos um rapaz lá que estava dizendo que estava totalmente curado, ficou noivo de uma das missionárias e ele caiu tantas vezes que ela teve que desistir do casamento, porque ele se dizia: eu paro porque eu tenho condições de dominar o vício, não tenho. Não podemos subestimar, não podemos brincar, mas também não podemos superestimar as artimanhas do diabo. É o que a gente chama de demonizar, né? Tudo agora é demônio. Tudo agora é demônio. Eu não tenho nenhuma culpa pelas minhas escolhas, pela minha falta de obediência à palavra de Deus. Então também não é por aí. Não é por aí, não é por aí. E superestimar também nos leva a pensar sobre a possibilidade de estarmos dando muito poder, enfatizando muito poder ao diabo. O diabo é um ser caído, é um miserável, que está esperando o tempo para ser lançado no inferno, como nos diz o Senhor Jesus. E às vezes as pessoas estão superestimando, estão dando muito poder a ele. E quando você faz isso, você superestima o poder do diabo, mas você vai estar depreciando o quê? O poder de Deus. O diabo é um nada. O diabo é um ser criado por Deus, com o nome de Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Nada que ele faça aqui na terra, não tem nada que ele faça aqui na terra que não tenha a vontade permissiva de Deus. Tudo que ele está fazendo é porque Deus está permitindo. Tudo que ele está fazendo, porque Deus é maior do que todas as coisas. E se você ler os evangelhos, ler o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, em diversas ocasiões você vai visualizar lá, Jesus dando ordens ao diabo, e o diabo dizendo, chamando Jesus de Senhor, demonstrando ali toda a autoridade do Senhor Jesus Cristo, literalmente colocando o seu rabinho entre as pernas e correndo de Jesus. Ah, Senhor, ainda não é meu tempo. Quebra o nosso galho aí, Senhor, e manda a gente para aquela manada de porcos ali. Ou seja, não nos mande agora para o inferno, porque o Senhor mesmo disse que não é o tempo. Percebe, queridos? Porque às vezes nós damos muita ênfase, as pessoas estão dando muita ênfase ao diabo, demonizando tudo, colocando tudo como culpa do diabo. Não podemos subestimá-lo, mas também não podemos superestimá-lo, porque é maior o que está em nós do que está no mundo. Percebe? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir. João 10:10. Cabe a nós o quê? Ficarmos ligados, atentos, vigilantes a essas artimanhas. As adversidades podem surgir por uma ação divina. Olha o outro lado aí. Podem surgir por uma ação de Deus, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações. Deus intervém na história, criando circunstâncias específicas para a realização de seus planos.
Foi assim que ele enviou a tempestade para Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 4. E enviou também um terremoto para a conversão do carcereiro. Atos capítulo 17, versículo 27 e 31. Foi assim também que ele provocou a cegueira na conversão de Paulo. Atos 9, 17, 18. E permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. Olha a palavra que o autor está colocando aí. Deus permitiu a perseguição para que o evangelho crescesse, avançasse, saísse de Jerusalém. Está lá em Atos, capítulo 11. Abra lá, irmã Gedília. Atos 11, versículo 19 e 20. Leia para a gente. Ô Neto, você está muito calado, meu aluno. Eu estou aguardando a sua preciosa colocação. Atos 11, 19 e 20. Deus permite a perseguição para que o evangelho pudesse sair de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. Leia para a gente, irmã Gedília, versículo 19 e 20 do capítulo 11 de Atos. E os que foram dispersos pela perseguição que surgiu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Irmãos, a interpretação prática desse texto é somente uma. Os discípulos estavam acomodados em Jerusalém. Jesus já tinha subido. Jesus já tinha subido aos céus. Não estava mais ali em presença física. E os discípulos estavam em Jerusalém, que era o centro do mundo, naquele momento da história. Era o centro do mundo no contexto da religião. Estavam bem. O templo, estavam adorando ao Senhor, estavam acomodados. Para que sair? Mas eles já haviam esquecido do ide. Ide a todas as ações, batizando em nome do Pai e do Filho. Deus percebe isso. O que ele faz, irmã Gedília? Ele promove uma perseguição. Inclusive o texto diz aqui que eles só saíram depois da morte de Estevão. Aí. Então, uma adversidade divina para provocar uma reação para a pregação do Evangelho. É isso aí, para mover o povo. Uma adversidade, Deus promoveu essa perseguição e custando a morte, a vida de uma pessoa. De Estevão, que foi o primeiro mártir, diácono, para poder promover nos discípulos um movimento, tirá-los dessa acomodação. E aí você pode aplicar em sua vida. Nós podemos aplicar essa ideia em nossas vidas. Pastor, deixa-me ler o verso 21. À vontade, minha irmã. O que aconteceu, o resultado, daquela perseguição. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. É possível que Deus esteja permitindo acontecer tudo o que está acontecendo? É possível? Para balançar o seu povo. Fala, Neto, você está com a língua coçando aí. É interessante nós vermos que nesse episódio de Atos, nós vimos que a igreja, durante aquele período todo depois da ascensão de Jesus, ela se estabeleceu naquela região e parecia que ela não queria ficar, que ela queria ficar só ali. E nós vemos que
às vezes a comodidade da igreja, do povo de Deus, faz com que ele fique estático. Então Deus, ele provocou aquela perseguição, de maneira que a ordem de Jesus dada nos evangelhos, de ir de pregar o evangelho a toda criatura, começando ali por Jerusalém, Samaria, só estava ficando naquela região, e iria ficar só ali. Nos dias de hoje nós vemos que, imagine se hoje nós não tivéssemos toda essa mídia, essa internet, as redes sociais, como nós estaríamos pregando o evangelho hoje? Com essa pandemia, a proibição de aglomeração e muitas vezes por ter nos fechados a igreja. Então Deus provê meios para que o evangelho continue se expandindo, porque a ordem de Jesus no ID é exatamente isso: vão a todos os lugares e preguem o evangelho. Então, se hoje nós não tivéssemos essas ferramentas, e eu vejo que a situação hoje é exatamente para levantar o povo, para o povo não ficar calado, ele continuar pregando o evangelho, porque os nossos irmãos da igreja primitiva, do passado, mesmo com risco de morte, de serem mortos, queimados em praça pública, ou jogados à cova dos leões, eles continuaram pregando o evangelho, eles não tiveram medo. Se naquela cidade não os queriam, eles iriam para outros, e o evangelho foi atingindo o seu objetivo, pelo qual Jesus havia dado a ordem da grande comissão. Então hoje nós vemos que, se hoje, por exemplo, não tivéssemos essa ferramenta da internet, muitos irmãos iam ficar atônitos, assim, ia ficar perdidos, porque por onde seriam orientados? E uma coisa que nós precisamos entender é saber usar o que Deus nos dá, e as adversidades que vêm contra nós, ela não é para nos deter, ao contrário, ela é para fazer com que nós tenhamos coragem de sobrepor ela, como a própria palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Se nós, diante das adversidades, não mostrarmos força, nós vamos entristecer ao nosso Senhor, porque Ele fica alegre quando nós vencemos a adversidade, quando nós não nos paramos diante da adversidade e não nos acovardamos. Por isso que Ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Também isso nos leva também a considerar que Deus tem permitido que alguns pastores batistas ou de outras denominações morreram. Missionários da Junta de Missões Nacionais morreram. E eu até comecei assim a questionar com Deus: meu Pai, já são poucos que se dispõem a te servir nos campos missionários, nas igrejas, e qual o teu propósito? E eu tenho recebido a resposta de Deus que estes aí já fizeram como Paulo, completaram a sua carreira, já receberam a coroa, e no lugar deles, Deus está levantando uma grande leva de jovens radicais que estão deixando tudo para servir a Jesus Cristo, inclusive naqueles lugares onde alguns missionários apareceram. Por exemplo, lá em Manaus, né, que está uma grande mortandade, lá apareceu um missionário nosso de Missões Nacionais, mas já levantou um grupo que estão num barco, profissionais, liberais, pregadores da palavra, para não só pregar a palavra, mas agir como Jesus, completando o ministério, pregando, curando. E o testemunho da junta, pastor Brandão, que é o secretário executivo, é que nos campos tem dobrado o número de conversões durante essa pandemia. Então, a Deus toda a glória. Ele sabe e nós não sabemos, precisamos continuar aprendendo com Ele. Amém, amém. É um tempo novo, irmãos. É um tempo novo. Eu creio que Deus está movendo os corações. E eu creio que a partir de agora tudo vai ser diferente. A igreja vai ter outra visão.
há muito tempo, né? Há bastante tempo nós estamos orando para que Deus mexa, para que Deus mova, para que Deus produza um avivamento na igreja cristã, principalmente no nosso meio batista. Estamos falando de nós. Nós percebemos um esfriamento coletivo nas igrejas batistas, e nós oramos ao Senhor para que Ele pudesse promover um avivamento. É possível que esse seja o tempo, é possível que Deus esteja querendo mexer com você, que talvez esteja acomodado, parou no tempo, porque a obra não para, a obra está em constante movimento, em constante crescimento. A sua fé precisa estar em constante movimento, em constante crescimento. A sua vida cristã precisa estar em constante movimento, em constante crescimento, porque o próprio Jesus falou: árvore que não dá fruto, o que ele ia fazer? Ele ia arrancar. Fazer o que, Neto? Neto gosta desse texto. O que ele ia fazer, Neto? Com o ramo, com a árvore que não ia dar fruto? Fala pra gente aí. Jogar fora para que as outras deem mais fruto. É isso aí. Porque a árvore que não dá fruto, meu querido, atrapalha. Pé de bananeira que não dá fruto é cortado para que outra possa crescer e dar fruto. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então, se a sua vida está estática, se você está acomodado, se nada dá certo na sua vida, não vai culpar Deus não, a culpa é sua. Você está perdendo, o evangelho continua. O reino continua avançando. E às vezes, por causa que queremos ficar em Jerusalém, que é melhor, que é mais cômodo, que é o centro do mundo, ali você ia ter, eles tinham tudo ali, família, tudo que eles precisavam. Talvez Deus esteja sacudindo, dando uma sacudidela aí na sua vida, para você despertar, para que eu possa despertar, para que a igreja possa despertar. Mas aqui, continuando a nossa lição, a você que está entrando aqui, seja bem-vindo, Guilherme Neto, graça e paz, amados irmãos, seja bem-vindo, Guilherme, Deus abençoe a sua vida, fale mais conosco aqui, é muito bom saber que você está acompanhando esta lição, e essa igreja está de braços abertos para recebê-lo, não somente você, como também toda a sua família. O autor nos ensina também que a diversidade é pedagógica. Mais importante que sair das situações de adversidade é aprender as lições que as adversidades podem nos proporcionar. Na adversidade nós aprendemos que somos pó. E aí, trazendo para os nossos dias, trazendo para o drama que está acontecendo nessa Covid-19, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegamos às mesmas conclusões. Basta um vírus microscópio para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus, e a soberba humana foi quebrada. No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi indaga: quem é o homem para que te lembres dele? Salmo 8, 4. Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Jeremias 17, 5, 7. Isso é um fato. Nós estamos aprendendo, em meio a esta pandemia, em tudo que nós estamos vivendo, que a inteligência humana é limitada. É limitada. A Bíblia diz que a inteligência humana para Deus é loucura. Loucura. E nós percebemos a cada dia a soberania de Deus. E nós percebemos que as pessoas estão confusas. Observe aí, está sendo gastado milhões e milhões
em busca de uma cura. Os renomados, os cientistas metafísicos, os que se dizem inteligentes do mundo, os gênios, estão reunidos no mundo todo e não conseguem encontrar uma solução. E nós que cremos, sabemos que a solução só virá de Deus. Amém, igreja? É Deus mais uma vez demonstrando a sua soberania, o seu poder. Na adversidade aprendemos que o mal é uma realidade. Existem 3 coisas que jamais irão mudar. Presta atenção. O mundo nunca deixará de ser mundo, a carne nunca deixará de ser carne, e o diabo nunca deixará de ser diabo. Lembre-se que João falou em 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz do maligno. Não se esqueça que a carne é fraca, Mateus 26, 41, e que o inimigo é mentiroso, João 8, 44. Não podemos nos descuidar com essas áreas da nossa luta. Mas também, na adversidade, nós aprendemos algo muito importante. Aprendemos a confiar em Deus. Pois, quando nos faltam os recursos humanos, gostei dessa colocação, quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios, estão à nossa disposição. Amém, queridos? É essa convicção que nos fortalece a cada dia. É essa convicção que nos fazem sorrir em meio às lutas, em meio às dificuldades. No Salmo 119, 71, a palavra afirma: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Que declaração linda, né? Que convicção, né, irmã Zedília? Foi bom para mim ter sido afligido, ter passado por lutas, por dificuldades, para que eu pudesse aprender, por meio de sua palavra, por meio de seus decretos. Não tem aquele ditado que diz assim: esse só aprende apanhando, esse não tem jeito, né, Gedília? Só vai aprender apanhando. Assim acontece com a gente também. Só vamos ser forjados depois que passarmos pela fornalha. Só seremos transformados depois que passarmos pela bigorna de Deus, sermos amassados, como vasos de barro que somos, quebrados e construídos novamente pelas mãos do próprio Deus. Na palavra de Deus, encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir suas promessas na vida de seus filhos amados. Ele permanece em seu trono, conduzindo a nossa história. Amém, queridos? Quer comentar esse ponto, Neto? Quando nós vemos sobre a adversidade, nós devemos entender que durante todo o ministério de Jesus, ele nunca teve vida fácil. Tanto que ele chegou a afirmar que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha onde descansar. Então dá-se a entender que Jesus ele viveu durante os 3 anos andando por toda aquela região, até mesmo sem lugar para dormir. E hoje, isso nos traz o seguinte: por que Jesus fez isso durante os 3 anos com os apóstolos? Exatamente para ensinar a eles a enfrentar as adversidades. A Bíblia, ela nos ensina, ela nos fala das bênçãos, mas ela fala das adversidades que nós deveremos enfrentar. E a nossa força, a nossa fé, muitas vezes é medida exatamente na adversidade. Porque às vezes nós passamos por adversidades para que Deus
para que venhamos ter uma comunhão melhor com Deus. É notório muitas vezes que quando nós estamos doentes ou enfermos, ou passando algum problema, aí a nossa fé parece que ela é aumentada diante de Deus, porque só nele nós temos a solução. Então, a adversidade, ela faz com que ela nos ensina que a vida não vai ser fácil. Enquanto nós vivermos aqui, como Paulo diz, quando nós estivermos vendo essas coisas terrenas que são passageiras, ela nos reflete para que depois que ela terminar, nós temos um edifício, como está no capítulo 5, no primeiro, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus o edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quer dizer, a nossa esperança, tendo a nossa esperança na eternidade, nós vamos saber que a adversidade ela passa. Jesus disse que tudo passa. Então, ela não é uma coisa que vai durar para sempre, mas ela virá e dependendo da situação, ela poderá vir adversidades piores adversidades maiores ou menores. Mas quanto maior a adversidade que nós passarmos, as menores serão, como se diz, fechinha, porque já estamos acostumados a saber que Deus está no controle de todas as coisas e que nós iremos passar por ela. Então é isso que nós aprendemos com adversidades, que ela é passageira. Como diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a adversidade nossa, ela é momentânea, como o próprio apóstolo Paulo diz, momentânea e passageira. Ela não se compara ao que nós vamos ter lá na frente, na eternidade. Amém. No último tópico, nós vimos que a diversidade ela é pedagógica, ela nos ensina, é um aprendizado, mas também a diversidade nos faz crescer. O foco de nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação. Um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. Olhando para a vida do grande apóstolo, percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as terrenas. Romanos 8,18, Filipenses 1,21, Gálatas 2,20. Ele não olha para as adversidades como um fim em si mesmas, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo o qualifica como leve e momentâneo, segundo as Coríntios 4, versículo 17. Se não é correto minimizar a sua importância, não devemos também maximizar seu alcance. Mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados. Paulo diz que a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais. Queridos, nós sabemos que na história da igreja sempre houve adversidades. Desde o livro de Atos até a história recente, a igreja de Cristo esteve sempre envolvida por muitos desafios. O autor colocou aqui uma experiência pessoal, dizendo que na infância dele, ele não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos. E quando a situação estava muito difícil, ele virava algumas páginas e, por curiosidade, ele lia a última parte, antecipando assim o final da história. Era ansioso. Creio que foi por conhecer essa nossa inquietação, essa nossa ansiedade, que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. E aí é só ler a última página. Amém, queridos? Nós já sabemos o que vai acontecer no fim. É só ler a sua Bíblia. É só ler os Evangelhos. É só ler Mateus capítulo 24 e 25.
É só ler o livro de Apocalipse. Deus antecipa o final da história, já traz ao nosso conhecimento. Ou seja, para que possamos viver aqui em paz, sem andarmos ansiosos, sabedor que tudo que está acontecendo já foi predito, profetizado, sabedor que, pensando nesse vírus, nessa peste, é mais uma. Jesus falou que é apenas o princípio das dores, e que tudo que está acontecendo precisa acontecer para que ele volte, para que ele retorne, a fim de buscar a sua igreja. Então, pensando nisso, a adversidade nos faz crescer, tanto como pessoas, a sermos pessoas melhores nessa sociedade, mas nos faz crescer em maturidade, entender essas coisas. E quando entendemos essas coisas, nós não entramos no desespero, não ficamos desesperados, como as pessoas que não têm Cristo, que não têm esse entendimento, estão. Porque nós sabemos do fim, sabemos que vai acontecer lá na frente, porque nos foi revelada essas profecias, e isso nos dá segurança, e a adversidade nos faz crescer. Gostei muito dessa colocação do autor. Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. É só ler a última página. É só você ler a sua Bíblia, que você vai perceber que tudo que está acontecendo já foi profetizado, e que antecede, são os cumprimentos da profecia, e que antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para você refletir, por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? As adversidades são imprevisíveis. Como você está preparando, está se preparando para viver esses dias? Se você ainda não passou, certamente em algum momento da sua vida, você vai passar por um problema, vai passar por ela. Jesus diz que precisamos estar vigiando, orando. Se você está de pé, está tudo bem em sua vida espiritual, ore, para quando que os ventos mudarem, na mudança dos ventos, dos temporais, você continue de pé. E o que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? Você já tem a resposta. O que fazer? É permanecer na presença de Cristo. Como permanecer? Orando, jejuando, intercedendo, lendo a palavra de Deus, priorizando a palavra de Deus em sua vida. É assim que vai manter você nos propósitos de Deus, nos propósitos da sua missão. Nesses dias nós percebemos as pessoas esfriando espiritualmente, se afastando das coisas de Deus. Não permita que isso aconteça com você. Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Qual o valor dessas promessas da palavra de Deus nos dias das adversidades, das calamidades? O que ela gera em você? Ela gera esperança, ela renova a sua fé, mesmo nos momentos difíceis que você talvez já esteja passando. Quando você valoriza as promessas de Deus, por exemplo, eis que estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Quando você valoriza essa promessa, mesmo que tudo esteja dando errado, esteja difícil, mas você se mantém em paz, porque você acredita que Deus, que Jesus está contigo. E se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Uma pergunta interessante, né? E se todo mundo estão sujeitos ao sofrimento, crentes ou incrédulos, qual é a vontade de servir a Jesus? Várias. É principalmente a certeza da vida eterna. Essa é a principal vantagem. Entre todas, entre tantas vantagens, a principal é saber que, quando você fechar os seus olhos aqui, você irá abri-lo e você vislumbrará a presença santa do Senhor Jesus. Estará com Ele por todo sempre. Irmã Gedília? Pastor, deixe-me ler só o que Paulo escreveu aqui, 2 Coríntios 5, 1. Porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, no caso o nosso corpo, né, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. Aí está na vantagem. Qual é a vantagem? Amém. Crentes e incrédulos, mas eu, como crente, creio na promessa de que quando esse corpo aqui se desfizer, eu vou ter uma morada eterna que não foi feita por mãos de homens no céu. Então isso nos alegra, nos incentiva, né, a permanecer, como nós cantamos, firme nas promessas de Jesus. Amém. As vantagens de servir a Jesus são inesgotáveis. Nós estamos encerrando a nossa lição desta manhã e espero que tenha contribuído para o seu crescimento em primeiro lugar, seu crescimento espiritual, mas também que tenha levado a você paz, segurança, alívio nesses momentos tão difíceis. Lembre-se, são nas adversidades que são produzidos os verdadeiros cristãos. Que Deus te abençoe. Que Deus continue trabalhando em nossas vidas. Que Deus continue trabalhando na vida dessa igreja. Muito obrigado pela sua participação nessa escola bíblica dominical, pela sua contribuição. E queremos convidá-lo a estar conosco logo mais à noite, às 19 horas, para que juntos possamos adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Nós estaremos orando, encerrando esta lição. Eu quero convidar a irmã Gedília para que possa estar orando, colocando diante do nosso Deus tudo o que nós aprendemos e que Ele possa nos conceder um restante de domingo, uma tarde abençoada, abençoadora, e que Ele possa realmente nos motivar, que o Espírito Santo possa incomodar, nos motivar, para que logo mais à noite possamos estar aqui em sua casa, a fim de adorá-lo e pregar o Evangelho da esperança. Senhor nosso Deus e Pai, somos te agradecidos pelo privilégio que temos de ter neste país a liberdade de não só ler, mas de estudar a Tua Palavra e de ensiná-la. Te agradecemos por essa escola bíblica, Pai, onde podemos aprender muito mais daquilo que já sabíamos a respeito da Tua fidelidade para conosco. Obrigado, Deus, pelo ensino, por todos que dele participaram, pelo Teu servo que ministrou. Concede a ele cada dia mais sabedoria, Pai, e a nós, através do Teu Santo Espírito, a oportunidade de entender aquilo que o Senhor nos falou e colocarmos em prática. Agora, Pai, oramos em favor de toda a família da Igreja Batista Esperança. Tu conhece cada um, onde está neste momento, no seu lar, quem sabe no trabalho, mas que eles estejam recebendo, Senhor,
a tua proteção e estejam sendo orientados pelo teu Santo Espírito como agir na calamidade, na adversidade pela qual estamos passando. Que a tua igreja continue firme no propósito de ser uma igreja bíblica, uma igreja que não só ensina, mas pratica a tua palavra. E que hoje à noite muitos possam estar aqui cultuando o teu santo nome. E que através da igreja que somos cada um de nós, possamos estar testemunhando da salvação em Cristo Jesus, levando almas a conhecer e a crer que Jesus Cristo é a solução. Oramos agradecidos pelo restante desse dia que o Senhor há de nos conceder em paz, proteção e gratidão. Em nome de Jesus. Amém e amém.